Bem-vindos a todos a esta palestra do nosso Congresso de Tomismo. Sou o Padre Bruno do Espírito Santo, sacerdote da Congregação dos Legionários de Cristo. Sou também diretor do Instituto de Filosofia e de Teologia Maria Mater Ecclesiae, que está na cidade de Itapecerica da Serra, em São Paulo. Então é uma grande alegria poder compartilhar com vocês essa conferência sobre o grande doutor comum da Igreja, que é São Tomás de Aquino. Compartilhar com vocês também essa sabedoria perene do seu pensamento filosófico teológico. Então, o tema que eu gostaria de tratar com vocês hoje é muito específico e é relativo a São Tomás de Aquino na encíclica Fides et Ratio. No ano de 1998, o Papa João Paulo II publica essa encíclica sobre a filosofia, a encíclica Fides et Ratio, a fé e a razão. Então é célebre essa passagem da encíclica, bem no começo, que diz que o homem recebeu de Deus duas asas para chegar ao conhecimento da verdade. A fé, por um lado, e a razão também por outra. Fé e razão, na mentalidade, na tradição da Igreja e também na encíclica do Papa João Paulo II, devem sempre estar em harmonia. Harmonizar fé e razão nem sempre foi fácil ao longo da história da Igreja. Por isso, essa encíclica também é importante para aprofundar outra vez mais essa relação, muitas vezes tão difícil, que existe entre fé e razão. A encíclica dedica também muitos parágrafos a falar sobre a importância de São Tomás de Aquino. Mas antes disso, devemos perguntar, por que o Papa escreveu essa encíclica sobre filosofia? Nós podemos perguntar, mas será que o Santo Padre, como mestre da verdade católica, doutor da nossa Igreja Católica, não poderia ter dedicado uma encíclica a outros temas sobre cristologia, sobre mariologia, sobre os sacramentos, sobre a vida espiritual, etc. Por que uma encíclica sobre a filosofia, sobre a verdade? O grande centro dessa encíclica é o tema da verdade. Pois bem, o Papa coloca dois motivos pelos quais ele escreve essa encíclica. O primeiro deles é que a Igreja é depositária da verdade de Cristo, da verdade da salvação que vem de Cristo. Então, por esse motivo, a Igreja, sim, se interessa pela filosofia, porque ela se interessa pela verdade, a busca da verdade, transmitir a verdade que é Cristo. Portanto, a Igreja está muito vinculada a essa necessidade imperiosa de buscar a verdade, de transmitir a verdade do Evangelho. Então, lhe interessa particularmente também o estudo da filosofia. Mas o segundo motivo que nos coloca o Papa São João Paulo II, que deu origem a essa encíclica sobre a relação entre fé e razão, é que ele se deu conta, escrevendo a Veritatis Splendor, que era necessário falar previamente sobre a verdade, visto que a Veritatis Splendor é uma encíclica sobre a moralidade, sobre a vida moral, a vida de santidade, a vida moral do ser humano. Contudo, o problema é que hoje em dia muitas pessoas desistiram de buscar a verdade. E por causa disso, dessa desistência ou desse desinteresse pela verdade, temos, por consequência, também a relativização da moral. Cito um exemplo. Então, se para mim, se a minha verdade é que tudo é matéria, portanto eu sou materialista, portanto a verdade para mim é que tudo é material, só existem coisas materiais, portanto a minha vida vai ser também de acordo com essa verdade que eu acredito. Eu vou viver de acordo com a verdade que eu contemplei, que eu conheci. Todos nós sempre vivemos de acordo com as verdades que conhecemos. Quando o ser humano rejeita
ou pelo menos se desinteressa da busca da verdade, ele vai começar a viver também, pois de uma maneira despreocupada na sua vida moral, sem se colocar perguntas fundamentais sobre a sua vida moral. Então, o segundo motivo da encíclica Fides et Ratio é completar aquilo que ele viu necessário na Veritatis Splendor, completar essa informação. Portanto, sem a busca da verdade, sem o conhecimento das verdades, é impossível agir moralmente. Porque nós, seres humanos, fomos criados assim. Nós, conhecendo as verdades, agimos de acordo com aquilo que conhecemos. Portanto, numa cultura fortemente relativista, é necessário recuperar esse primado da verdade, conhecer para viver. Então, essa é uma das preocupações que moveram o Papa João Paulo a escrever sobre a relação entre fé e razão. A encíclica consta de diversas partes. Na primeira parte, ela fala sobre a fé, né? Creio para compreender, usa essa frase, credo ut intellegam, creio para compreender, e fala sobre o primado que tem a fé na nossa vida cristã. E, em seguida, na seguinte parte da encíclica, fala esse intellego ut credam, ou seja, compreendo para crer. Há uma mútua relação entre fé e razão, não oposição nem contradição. E no parágrafo 43, ele dedica diversas linhas a falar sobre a importância de São Tomás de Aquino para o pensamento filosófico, né? Alguém também poderia se perguntar, mas por que São Tomás de Aquino, sendo teólogo, é importante para a filosofia? Em primeiro lugar, porque São Tomás de Aquino, ele conjuga de maneira harmoniosa, de maneira equilibrada, fé e razão. Portanto, filosofia e teologia. Se nós vemos as questões da Suma de Teologia, inclusive as primeiras questões, os primeiros artigos, são de cunho fortemente filosófico, porque ele fundamenta a sua fé nessa razão harmonizada, aberta à revelação. Então, São Tomás de Aquino é um exemplo de harmonia entre fé e razão. Por isso, ele é recomendado continuamente também nos estudos filosóficos na Igreja. Pois muito bem, como lhes dizia, no capítulo 43 da encíclica, no número 43, o Papa dedica diversas linhas a São Tomás de Aquino, a importância de São Tomás de Aquino. E o contexto é o seguinte: ele está fazendo um percurso histórico sobre a filosofia. Ele falou da filosofia na época de Aristóteles e Platão, como a filosofia serviu para purificar a mentalidade mítica. Fala sobre a filosofia na época dos padres da Igreja, como os padres usam a filosofia, se servem dela para anunciar o Evangelho de Cristo, para explicar os conteúdos da nossa fé e, sobretudo, para lutar contra as heresias do gnosticismo, contra a astrologia, contra a magia, contra as superstições que haviam naquela época. Depois ele fala sobre a filosofia na Idade Média, sobretudo no nascimento da escolástica, onde a teologia é vista como esse intellectus fidei, ou seja, essa compreensão da fé, a compreensão dos mistérios da fé, é a teologia. Portanto, compreensão quer dizer razão, quer dizer, portanto, filosofia. E, finalmente, ele chega a São Tomás de Aquino, onde se vê esse modelo bem acabado de harmonia entre fé e razão. Então, vamos ler alguns parágrafos da encíclica e fazer alguns comentários, extrair a riqueza que tem nesse texto de São João Paulo II. Então, no número 43, ele vai falar sobre São Tomás de Aquino e diz assim:
Indo mais longe, São Tomás reconhece que a natureza, objeto próprio da filosofia, pode contribuir para a compreensão da revelação divina. Em outras palavras, em São Tomás de Aquino, está excluído todo tipo de pietismo, porque a natureza, que a natureza se entende como a realidade, pode colaborar para a compreensão do mistério divino. As coisas naturais, a realidade do ser, a riqueza da razão humana, da liberdade, da sua vontade, tudo isso pode colaborar para o conhecimento da revelação divina. Então, ele não despreza a natureza dos seres, ele não despreza a razão, ao contrário, né? Coloca a razão num patamar elevado, alto, em harmonia com a divina revelação. Já no capítulo 1, onde ele falava desse credo ut intelligam, desse primado da fé, o Papa João Paulo II dizia que os mistérios da nossa fé não menoscabam, não atrofiam a razão. Ao contrário, a razão se eleva quando ela adere aos mistérios da fé. Posso assim usar um pouco essa analogia entre a graça e a liberdade, né? Entre a graça e o livre-arbítrio. A graça não tolhe, não diminui a nossa liberdade, ao contrário, a nossa liberdade consegue, através da graça, não somente realizar atos humanos, mas, pela graça, o homem é capaz de realizar atos sobre-humanos, sobrenaturais, né? Quem é capaz, com as próprias forças, de amar a Deus sobre todas as coisas e de amar o próximo como a si mesmo? Ninguém, sem a graça. Mas com a graça, a liberdade é capaz de amar a Deus sobre todas as coisas, né? A graça eleva a liberdade do homem, dá essa força sobrenatural, eleva do patamar natural ao patamar sobrenatural, né? E dignifica a nossa liberdade. A mesma coisa acontece com a nossa razão quando ela adere e aceita, né? O Papa fala dessa obediência da fé, aceita na fé os mistérios propostos pela divina revelação. A nossa razão não diminui, ao contrário, ela se dignifica, ela se eleva. Não somente agora ela é capaz de pensar e de ver e de compreender, por assim dizer, conhecimentos humanos, mas agora também conhecimentos divinos, da divina revelação. Então, São Tomás de Aquino, nesse trecho da encíclica, o Papa nos está dizendo justamente isso. Ele não despreza a razão, ele não despreza a realidade das coisas. Portanto, temos nele um exemplo desse uso equilibrado da razão. Deste modo, a fé não teme a razão, mas solicita-a e confia nela. Então, quando a razão ou a fé encontram cada um o seu campo de atuação, existe essa mútua relação, esse mútuo diálogo entre fé e razão, não somente um evita o outro, mas ao contrário, existe essa solicitação, essa busca contínua entre fé e razão. A razão pede a fé pede também a razão, né? Santo Agostinho de Hipona, num comentário ao Evangelho de João, comentando aquela passagem da ressurreição, em que Maria Madalena vai até o sepulcro, né, e não encontra ali o corpo de Cristo, ela volta até o cenáculo, onde os discípulos estavam reunidos com medo, e anuncia que levaram o corpo do Senhor e ela não sabe onde está, né? E dizendo isso, Pedro e João correm imediatamente ao sepulcro. E João, que é mais jovem, chega antes, mas não entra no sepulcro. Ele espera Pedro, Pedro chega depois, e Pedro sim entra, olha, investiga tudo, e depois entra João e diz o evangelista que ele viu e creu. Para Santo Agostinho, isso é símbolo da fé e da razão.
né? João, símbolo da fé, que é mais jovem, tem essa força, essa dinamicidade. Ela chega primeiro ao sepulcro, né? Tem sempre esse primado da fé. Ela chega ao mistério da ressurreição de Jesus, mas respeita a razão e não entra no mistério. Ela fica ali, por assim dizer, na antessala do mistério, crendo, acreditando. Vem então Pedro, que é símbolo da razão, com a sua experiência, né, a sua idade já alicerçada, etc., entra no mistério da ressurreição de Jesus, entra no sepulcro, investiga, vê todas essas coisas, e só então a fé entra dentro do sepulcro, São João entra, vê e crê. Então é um símbolo da harmonia que deve existir entre fé e razão. Esse mútuo respeito, que cada um sabe o seu campo equivalente, mas ao mesmo tempo a fé necessita da razão e a razão da fé. Como a graça supõe a natureza e eleva à perfeição, assim também a fé supõe e aperfeiçoa a razão. Esta, iluminada pela fé, fica liberta das fraquezas e limitações causadas pela desobediência do pecado e recebe a força necessária para elevar-se ao conhecimento do mistério de Deus, uno e trino. É o que nós tínhamos explicado sobre essa harmonia de fé e razão. A razão se eleva quando ela obedece, quando ela assente aos mistérios da nossa fé. Em São Tomás de Aquino, nós vemos uma razão realmente elevada pela graça, elevada pela sua santidade de vida. Embora sublinhando o caráter sobrenatural da fé, o doutor angélico, São Tomás de Aquino, não esqueceu o valor da racionalidade, da mesma, né, da mesma fé. Antes, conseguiu penetrar profundamente e especificar o sentido de tal racionalidade. Efetivamente, a fé é, de algum modo, exercitação do pensamento. A razão do homem não é anulada nem humilhada quando presta assentimento aos conteúdos da fé. É que estes são alcançados por decisão livre e consciente. Interessante que São Tomás de Aquino define a fé como esse hábito da mente. É um hábito da mente para São Tomás de Aquino. E para São Tomás de Aquino, a fé é o objeto da fé, é a verdade primeira, que é Deus. Portanto, o objeto da fé é Deus como verdade primeira, que depois, em segundo momento, essa verdade primeira é revelada através das escrituras, através da tradição da igreja. Portanto, é um hábito mental, uma virtude da nossa intelectualidade, da nossa razão. Então, São Tomás de Aquino, mesmo na sua própria definição de fé, ele ali já introduz a necessidade da razão, porque estão em relação, fé e razão. Mas, ao reconhecer a prioridade desta sapiência, dessa sabedoria, o doutor angélico não esquece a existência de mais de duas formas complementares de sabedoria. A filosófica, que se baseia sobre a capacidade que tem o intelecto, dentro dos próprios limites naturais, de investigar a realidade, e a sabedoria teológica, que se fundamenta na revelação e examina os conteúdos da fé alcançando o próprio mistério de Deus. Para São Tomás de Aquino, então, existe a prioridade da sapiência, da sabedoria, que é Cristo. Mas, ao mesmo tempo, São Tomás de Aquino reconhece também que essa sabedoria se desdobra, por assim dizer, em duas vertentes, a filosófica e aquela revelada, a sabedoria teológica. Cada um tem o seu âmbito de ação, mas mutuamente se compenetram. Portanto, aí em São Tomás de Aquino é visto na encíclica como esse grande
doutor da Igreja, que realizou de uma maneira espetacular essa síntese de fé e de razão. A encíclica Fides et Ratio continua esse percurso histórico, falando depois sobre a decadência dessa harmonia entre fé e razão, justamente na época da escolástica decadente, com a vinda do nominalismo, Guilherme de Ockham e outros, que separavam fé e razão. Começa aí o âmbito da separação entre fé e razão. E a Idade Moderna, com o cogito cartesiano, esse penso, logo existo, onde a razão começa a ter esse primado sobre a fé, sobre a religião. E parece que a fé começa a ser relegada a um segundo plano. Algo, inclusive, quase visto como supersticioso, como esotérico, como algo que não tem nada a ver com a razão humana. Mas nós vemos em São Tomás de Aquino não é assim. Em São Tomás de Aquino existe esta harmonia entre fé e razão. Portanto, o Papa João Paulo II volta a propor ao estudo filosófico, ao estudo teológico, a figura e o pensamento de São Tomás de Aquino, como grande doutor da Igreja que nos ensina como se deve raciocinar na fé e com fé. São Tomás de Aquino, grande exemplo de harmonia entre fé e razão, síntese de fé e razão. O Papa Leão XIII, na encíclica sobre São Tomás de Aquino, ele nos diz que São Tomás de Aquino é grandioso, porque ele reverenciou todos os grandes doutores do passado. Ele acolhe a doutrina, o pensamento, a espiritualidade de todos os grandes mestres do passado, seja da filosofia clássica, aristotélico, platônica, seja também do pensamento patrístico, Santo Agostinho, São Gregório Magno, o pseudo Dionísio Areopagita, tantos outros pensadores medievais que Santo Tomás de Aquino reverencia também com a sua doutrina, com o seu pensamento. Quem conhece o pensamento de São Tomás de Aquino, quem aprofunda os seus escritos, em outras palavras, está se apropriando de todo um patrimônio cultural de séculos, seja da filosofia grega, seja também da filosofia medieval, da filosofia árabe, da filosofia judaico. Todo esse patrimônio cultural, São Tomás de Aquino sintetiza na sua própria pessoa, no seu próprio pensamento. Por isso é um pensador imprescindível nos nossos estudos, seja de filosofia, seja de teologia, mas São Tomás de Aquino tem muito também a dizer, como nós estamos vendo nesses dias, durante esse congresso, também para a psicologia, para a bioética, para a medicina, para a educação, a pedagogia. São Tomás de Aquino é um grande doutor que nós ainda podemos aprender muito do seu pensamento, da sua vida e da sua ação evangelizadora. Com os seus estudos, com os seus livros, São Tomás de Aquino também outorgou à Igreja essa diaconia veritatis, esse serviço da verdade de Cristo. Portanto, então, que Deus abençoe a todos. Desejo a todos uma boa continuação das palestras, que Deus os abençoe, que Santo Tomás de Aquino interceda por nós.